Olha, na verdade, essa discussão ela vem se prolongando há anos e agora chegou no momento de se encarar o problema e buscar uma solução diferente, sair da rotina. Os empresários tomaram a iniciativa de ir ao governo e propuseram um novo modelo, que seria a transferência da responsabilidade de fazer esse serviço não mais ser por uma entidade pública, e sim por uma entidade privada, que teria mais agilidade, teria uma série de vantagens, menos burocracia, porque vamos combinar, o serviço público ele tem que cumprir todo o rito da lei. Então, cumprindo o rito da lei, uma licitação de uma dragagem do vulto, não se leva menos de 4 a 5 meses. Enquanto que na iniciativa privada, em coisa de um mês, no máximo 40 dias, o processo está concluído. Então é uma diferença astronômica para a dragagem. Quer dizer, cada dia que você deixa de dragar, é calado que você perde, o navio fica com restrição. Isso, em termos econômicos, é um impacto muito grande. O que se está buscando é fazer uma junção da eficiência com o tempo. E isso gera lucro, é economia, o país ganha, todos ganham. Então está na hora de se discutir qual é a melhor forma. Vamos discutir. Esse grupo de trabalho que vai ser criado nos próximos dias vai ter 90 dias para discutir qual a melhor forma. E o que for decidido é o que seja melhor para o país, é isso que nós queremos. Evidentemente, como nós já falamos aqui no Bom Dia Baixada, uma ação como essa é uma ação extremamente importante para o segmento, porque aí você aproxima a iniciativa privada junto da iniciativa pública para que elas possam conjuntamente solucionar tudo aquilo que é importante para o Porto de Santos. A partir do momento que você teve esse aceite, e isto é fundamental dentro desse processo, agora é a hora que temos de dar a celeridade para que isso possa ser efetivamente implementado. Ainda tem várias batalhas nesta grande guerra chamada dragagem. Boa parte dessas batalhas já foram vencidas. Espero eu que as próximas batalhas elas possam ser mais velozes daquelas que nós tínhamos num passado não muito distante. Quando a gente fala em dragagem, nós estamos falando da dragagem de manutenção e a de aprofundamento também. Ambas precisam ser cuidadas com o carinho devido para que não comprometa mais ainda as operações portuárias. Nós tivemos nessa semana aí a redução do calado de novo, que gera inúmeros impactos para estas operações. Então isso precisa ser tratado com carinho nas duas frentes. E eu quero crer que essa iniciativa é a melhor e única iniciativa que nós temos na mão, Nathalie. A questão da dragagem agora não é mais uma questão de enxergar o futuro, é de sobrevivência, exatamente. Então nós temos hoje uma necessidade de resolver um problema que está impactando na produtividade, na balança comercial, nos resultados das empresas portuárias. A Antuérpia tem uma similaridade muito grande com o Porto de Santos. Margem esquerda, margem direita, relação porto-cidade, a questão da dragagem como referência. Então, eu acho que será uma viagem muito produtiva, né, para que nós possamos trazer esses exemplos e reforçar as nossas teses, as nossas brigas, que nós precisamos avançar. É essa tensão que nós precisamos receber de Brasília. Não há uma dificuldade específica nem em Santos, nem aqui, nem acolá. O que você tem é que esse tipo de questão tem que ser discutido institucionalmente. Como encontrar uma maneira de ampliar a possibilidade da participação da comunidade nos portos brasileiros. Você tendo a participação mais intensa e institucionalizada da comunidade, se ela é de gestão ou se ela é da participação direcional, ela funciona. Então, na verdade, nós temos que discutir institucionalmente essa questão. Santos já está fazendo a parte dele, o governo do estado garantiu que inicia imediatamente essa obra, certo? Isso deve trazer uma solução muito em breve para a entrada e saída de caminhões do Porto de Santos. Hoje nós temos um problema crasso, que é o problema da entrada à cidade, não é? Porque um porto, por exemplo, que a população se confunde com a atividade portuária, que é um porto urbano. Hoje, o maior problema que nós temos aqui no Porto de Santos são as vias de acesso ao porto. E ontem nós escutamos aqui algumas notícias que me parecem muito boas. Se nós formos falar em túnel, a ligação entre margens, infelizmente
Agora, eu espero que realmente, ontem o vice-governador, Márcio França, esteve aí, falou muito bonito, etc, etc. Ele é um cara de visão também, está bem colocado, conhece um pouco do assunto, não é? E, aliás, até a Secretaria de Portos foi uma das obras que ele fez quando era deputado federal, né? Todo o mérito a ele da Secretaria está existindo até hoje. Mas nós precisamos de ação. Agora, tudo é muito complicado porque falta dinheiro para tudo. Você vê os hospitais, você vê a população no modo geral. Então, embora, como nós estamos aqui numa ilha, nós não teríamos espaço suficiente para realmente fazer com que a ferrovia fosse a número 1 desse setor. Porque não temos espaço, nós não temos pátios de manobra para fazer com que as ferrovias crescessem bastante, não é? Entretanto, você tem que ter uma opção. De qualquer maneira, eu acho que é muito importante o investimento em todos os modais. Primeiro, nem todos os sindicatos vivem do imposto sindical. Inclusive, o Sindaporte é o primeiro sindicato, e eu acho o único sindicato da Baixada Santista, que devolve o imposto sindical aos trabalhadores. Segundo, os empresários também recebem imposto sindical. Então, essa questão que o sindicato está se mobilizando contra a reforma por causa do imposto sindical não é verdadeira. O que nós acreditamos é que a reforma trabalhista, ela nasceu sem a discussão no movimento sindical. Então, vai trazer prejuízo para os trabalhadores que não tiveram organização. Vou dar só um tema. Primeiro, para você entrar agora na justiça, você tem que tomar um excesso de cuidado, porque você vai pagar as custas, que antigamente não era pago. Um segundo ponto é que tem algumas negociações que não precisa ter o sindicato envolvendo, é direto com os trabalhadores. E o trabalhador, quando vai negociar com o patrão, ele é a parte mais frágil. Ele não vai impor o direito deles. Então, ele vai ficar sujeito ao que o patrão quer, senão perde o emprego. Numa crise de desemprego, vale mais um mau acordo continuar trabalhando do que buscar os seus direitos. Eu acho que vai trazer prejuízo para a classe trabalhadora. Então, alguns sindicatos vão fechar a porta. Vai sobreviver, de fato, os sindicatos que têm mais poder de negociação, os sindicatos que representam empregado do serviço público, da economia mista, porque tem uma situação diferenciada dos sindicatos da iniciativa privada. Vai ter um novo modelo do sindicalismo brasileiro. Eu acho que estão com uma velocidade muito grande na questão da terceirização, privatização. Eu acho que nós vamos ter que, o movimento sindical, fazer um reestudo, reinventar para enfrentar essa avalanche de prejuízo que vai trazer nos trabalhadores e automaticamente no movimento sindical. A gente na associação, no âmbito da associação comercial, a gente tem promovido alguns debates, algumas discussões, no sentido de dar um melhor aproveitamento econômico do porto para a cidade, né? Sempre criou-se essa percepção de que existe uma barreira, que o porto está de costa para a cidade, e a cidade também. Do meu modo de ver, Santos depende muito do porto de Santos, né? E a gente percebe que a cidade vem amadurecendo e no sentido de tentar buscar as vantagens que você tem um porto desse, com uma geração de riqueza que o porto propicia, não só para a cidade, como para o país, e tentar aproveitar isso em benefício da cidade. Não é fácil porque o porto tem as suas limitações físicas, né? O crescimento foi feito de forma desordenada, lá atrás que deveria ter havido um planejamento maduro, consistente, no sentido de ter reservado algumas áreas da cidade para crescimento do porto, e hoje a gente vê que o porto está estrangulado porque não houve esse planejamento. O prefeito coloca com muita propriedade a necessidade talvez de uma participação mais efetiva do município na gestão, na administração do porto, uma vez que, olha, a União é uma figura jurídica, não existe, a cidade não, a cidade são as pessoas, né? A cidade são as pessoas, são elas que obtêm as vantagens e desvantagens do Porto de Santos, né? Então, acho que a comunidade tem que ter uma participação mais efetiva e tentar mitigar essas desvantagens e valorizar as vantagens em benefício da população santista, né? A gente tem percebido pelas discussões, pelas mesas que têm sido formadas, pelos atores todos envolvidos no processo, que a gente só vai conseguir encontrar uma solução se nós
conversarmos, de todos os interessados sentarem à mesa, porque é fundamental que se resolva. O porto é uma máquina importantíssima para a economia, não só da cidade, da região, como do país. E a gente precisa fazer com que ele cada vez mais fique dinâmico e cada vez mais atenda os anseios e, mais ainda, que eles acompanhem a evolução. Então, para isso, a gente precisa ter um planejamento, precisa superar obstáculos que são antigos. O Santos Export está há 15 anos e muitos dos assuntos são recorrentes. Então, a gente precisa encontrar soluções, é muito complexo, haja vista os 15 anos, às vezes com assuntos que são debatidos constantemente, a gente vai, de alguma forma, amenizando, mas não se resolve por completo. Então, eu acho importante, isso faz com que Brasília lance olhos diferenciados para o porto. Eu escutei isso por vários que participaram dos debates, dizendo que realmente o governo, principalmente o governo federal, é uma entidade jurídica, né? As pessoas moram na cidade, elas trabalham na cidade e os portos todos estão localizados nas cidades. Então, essas pessoas que são diretamente envolvidas e que vivem o dia a dia, elas que precisam, de forma conjunta, mandar sugestões para que o governo federal as acate e a gente consiga solucionar. E o planejamento, que a gente no programa sempre diz que o mal do brasileiro é a falta de planejamento. E na área portuária, ela é fundamental. Você precisa planejar onde você vai desenvolver, que tecnologias você vai empregar, que maquinários você vai investir na aquisição. E tudo isso para quê? Para você poder ser competitivo, poder atender os navios, poder atender os armadores. Então, para isso precisa de planejamento. E para ter esse planejamento, os problemas precisam ser resolvidos. Então, é importantíssimo que a gente tenha esse encontro e que continue fomentando.